Agradecer de novo o convite que me foi feito um pouco, digamos que com algum atraso, em virtude de eu estar substituindo quem devia estar aqui fazendo a apresentação. Isso dificultou um pouco. Eu queria fazer uma apresentação aqui, pensei, né, um pouco diferente, porque realmente todos os anos me convidam para dizer a mesma coisa. E isso me causa algum problema. Depois, quer dizer, há uma série de perguntas em relação a mim, umas que eu respondo, outras que não respondo. Mas, por exemplo, uma é mesmo o meu nome que eu utilizo a nível acadêmico, que é um nome determinado por assinatura de livros e de artigos, que ficou assim: um editor, uma vez, há muitos anos atrás, não gosto de dizer nada de há quantos anos atrás, hein? A data de nascimento é só dia e mês, ano não tem mais. Então, eu não vou assim muito lá para trás, mas já faz algum tempo. O editor me falou: olha, se você põe José Gonçalves, tem uns 20 escritores, e mesmo sendo teu nome, você pode ser processado. Então, vamos arrumar outro. Como meu nome é José Manuel, eu juntei o Jonoel, deu Jonoel, do José Manuel, que a própria CAPES acabou adotando. Então, isso ficou imposto um pouco a nível acadêmico. Isso para dizer para alguns amigos, como é o caso do Belúcio e outros que nos conhecemos há, não vamos dizer quantos anos, me conhecem de uma forma e aqui aparece com outra forma. De fato, eu fiz, após o meu doutorado, que eu fiz na Universidade Federal Rural Fluminense, certo? Porque era um tema sobre a água, comparando um rio do sul de Angola com fronteira com Namíbia, com o rio Uruguai, aqui na fronteira de mais ou menos de Santa Rosa com a Argentina. E depois disso fiz um pós-doc, lá na própria UF também depois, sobre estudos estratégicos. Então, digamos que é esta a minha especialidade, que hoje se chama geoeconomia, daqui a pouco vão chamar outra coisa qualquer, vai ser feito desse ponto de vista, certo? Já para entender. A outra coisa, outro ponto de vista, eu tenho que falar nisso, porque realmente, até por alguns conceitos que estão aqui, depois de muitos anos no Brasil, desde que a Segunda Guerra terminou, eu virei cidadão brasileiro oficialmente. Então, eu tenho a obrigação de dizer que é desse ponto de vista também que eu vou falar. E vou insistir um pouco no papel do Brasil, que às vezes é importante, às vezes é só histórico, outras vezes é lamentável, em Angola. De forma que, dito isso, vocês estão vendo aí mais ou menos o roteiro. Eu não vou respeitar o roteiro todo, não a ordem total do roteiro, mas, como temos só 40 minutos, eu vou priorizar Angola exatamente atual. Se eu puder ir a algumas das raízes, eu vou. Agora, antes de mais, e aqui é um ponto importante em termos metodológicos, eu tenho muita resistência à expressão de estudos africanos. Porque eu não entendo por quê que quando a gente estuda a Europa, se você estuda uma aldeia europeia, é sociologia rural. Se estuda uma aldeia africana, é antropologia, na melhor das hipóteses, ou etnologia. Quer dizer, a ciência fica marcada continentalmente e nós sabemos que é racialmente. Por exemplo, eu, quando estava no CODESRI em Dakar, fui convidado para 2 conferências no mesmo ano. E eram 2 conferências que uma delas era assim: o Banco Central Sul-Africano na perspectiva de queda do apartheid. Foi considerado um seminário de estudos financeiros. E participei de um seminário sobre o Banco Central da África do Oeste, que o nosso colega ali conhece bem, que é o gestor do CFA do Oeste, foi considerado como estudos africanos. E a conclusão que eu tirei é que o Banco de Reserva da África do Sul é dirigido por brancos, até hoje, com 1 ou 2 exceções, e o BCAO é dirigido por negros. Então, quer dizer, esta minha resistência aos estudos africanos é motivada porque me parece, isto vem da minha educação, da nossa militância na adolescência, de que uma coisa que nós rejeitávamos, que eram os estudos coloniais. Parece um pouco a sucessão disso. Então, nesse sentido, e, por exemplo, a França já mudou muito, o nome dos centros de estudos africanos passaram para outros nomes, como se a África não fizesse parte do mundo, certo? Quando é para falar da Europa, são as disciplinas acadêmicas todas. A África também tem que ser assim. Eu não vejo especificidade para excluir a África e para colocar a África numa disciplina como se houvesse alguém que fosse um conhecedor absoluto de todos os aspectos do que é a África. Por essa razão, sublinhei qual é a minha área de intervenção e vou só rapidamente, inclusive ajuda do ponto de vista metodológico, do ponto de vista teórico, definir o seguinte. Um aspecto importante na África Austral, conforme sabem, portanto, foram as relações raciais. E, nesse aspecto, eu faço parte daqueles que se situam na definição de não racial. Ou seja, como resposta ao racismo,
o não racial? É um conceito sul-africano que foi levantado pelo Congresso Nacional Africano e quando movimentos na altura dos atuais PALOP falavam em sociedade multirracial, na OUA, Organização de Unidade Africana, se lembrou que multirracial significa atribuição de direitos por grupo racial, enquanto que o importante é considerar como indivíduos. A liberdade se mede pela liberdade individual e a cidadania também. Então, nessa altura, a tese sul-africana venceu e até hoje a expressão não racial faz parte da Constituição sul-africana. Aliás, o recente Governo de Unidade Nacional da África do Sul foi feito nesse sentido. É muito mais importante do que o não racial num governo, portanto, com gente de todas as cores, independentemente delas, é mais importante do que muita coisa que foi sublinhada, à escala da Europa, por exemplo, que é a aliança de um partido que vem do marxismo com um partido que vem do liberalismo. Isso não conta para nada ali. O que está contando é outra coisa. Esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção, que a nossa perspectiva é uma perspectiva que vem, portanto, dos anos 60, já no começo dos anos 60, e que é esse conceito do não racial, que já tivemos a ocasião de trabalhar e até de fazer um manifesto em torno disso. A outra questão é a questão do partido único, para ficar claro, para saberem que eu estou na perspectiva, e nós estamos nessa perspectiva desde sempre. Partido único, do meu ponto de vista, é ditadura, porque é monopólio de poder político, em qualquer situação. Quanto à noção de identidade, ela se transformou numa prioridade do diferencialismo, ou seja, o direito à diferença virou ideologia, como o próprio identitarismo, e significa fragmentação. Significa sublinhar aquilo que é diferente nos seres humanos em detrimento daquilo que é semelhante. Então, a gente considera, o grupo a que eu estou ligado, em termos acadêmicos à escala mundial, em termos políticos no Brasil e em Angola, temos essa visão. Desenvolvimento é, então, um aspecto central de qualquer colocação, feito por economista ou não. O desenvolvimento significa o aproveitamento optimal dos recursos disponíveis no mundo e do nível técnico a que se está à distância disso. Isso é fundamental e, para a construção desse conceito, a América Latina foi decisiva. Ou seja, que é um conceito que os europeus trabalharam um pouco, mas que iam abandonar o trabalho ficando com a expressão de crescimento. Ora, que desenvolvimento e crescimento não é a mesma coisa, é fundamental, e a contribuição da América Latina foi fundamental com figuras como, devem se lembrar, não é? Argentinos, brasileiros, o Raul Prebisch, o Celso Furtado e diversos outros baseados na CEPAL em Santiago, que eu, num determinado momento, consegui mesmo visitar lá no próprio Santiago. Isso aí é outra história. Mas o que é fundamental é que o desenvolvimento, a noção de desenvolvimento, não é nem eurocêntrica, nem norte-cêntrica, nem ocidental-cêntrica. Já são essas expressões que eu tenho também resistência a elas, e estamos vendo como é que o mundo está neste momento. O que me parece fundamental é que a noção de desenvolvimento é construída em cima da constatação de que há um centro e uma periferia. E isso é fundamental. E que o centro é muito restrito. E que a entrada neste centro sempre se fez na base de grandes conflitos. Provavelmente este agora é para isso, para passar do G7 a G8, G9. Foi assim na Primeira Guerra Mundial. Era só a Europa, entrou o Japão e entrou os Estados Unidos. Por que entraram? Porque demonstraram força militar. Estamos nessa. Em matéria de definição do desenvolvimento, vai ser importante na continuação. A noção de extrativismo, ela pode se adaptar, inclusive, ao Brasil. No caso concreto de Angola, o extrativismo tem, inclusive, um aspecto... Eu trabalho lá na UF, tenho em andamento uma pesquisa sobre guerra econômica atual e os seus efeitos no Brasil. Como eu trabalho no Conjunto Atlântico Sul, tinha feito já o trabalho sobre Angola, que até foi publicado. E Angola é uma história inteira de guerra econômica. Não há guerra econômica mais dura e mais violenta do que a escravatura. A captura de pessoas para as colocar ao serviço de empresas, ao serviço de empreendimentos, é a maior agressão econômica que nós conhecemos até hoje. Vamos ver se inventam outra. Mas, então, na sequência disso, e no caso de Angola o exemplo é flagrante, os portugueses chegaram em Angola em 1482 e só se interessaram realmente por Angola em 1575, em função do Brasil. E em função do Brasil, primeiro, porque tinham informações erradas de que havia prata perto de onde está Luanda hoje, mas como não havia prata, tem escravos. Foi assim. E Angola
foi o maior exportador de escravos para o Brasil. Atenção que não é brincadeira, o Brasil foi destino sozinho de quase 38% de todos os escravos que atravessaram o Atlântico. É por isso que a população brasileira tem a conotação que tem, o perfil que tem, e é por isso que o Luiz Felipe Alencastro disse que Angola é o maior construtor do Brasil. Ora, portanto, o extrativismo está na sequência, e no caso concreto dos países africanos, quase todos, está na sequência do poder colonial, que tem como ponto de partida isso. Atenção que o primeiro mercado de escravos transatlântico ocorre em Portugal em 1444, no sul de Portugal, na sequência de rapto de 235 africanos nas costas da Mauritânia, que foram vendidos na cidade de Lagos. Inclusive está lá um museu que assume tudo isso, e, portanto, 1444, os primeiros escravos no Brasil chegam um século depois. Quer dizer, estes períodos, em termos históricos, funcionam dessa forma. Eu queria só sublinhar que, vamos lá, no caso concreto dos poderes que foram criados, é uma definição aqui importante, porque há a definição sul-africana de captura de Estado, que é uma definição que hoje é central para entendermos a África de uma forma geral. Ora, a captura de Estado na África do Sul é um Estado que é capturado subrepticiamente pelo setor privado, que consegue obter privilégios, consegue obter vantagens, inclusive do próprio presidente da República, que acabou por ser derrubado com um processo, não fizeram um impeachment, foram lhe dizer, das duas uma, você sai, Jacob Zuma, ou a gente te tira, porque nós temos maioria parlamentar. E ele acabou saindo. Constituiu um partido político que, nesse momento, é o segundo da África do Sul. Mas, enfim, tem apoio carismático mesmo tendo feito corrupção. Mas essa noção de captura de Estado, na maior parte dos países africanos, se passou ao contrário. Não entrou força nenhuma. Os agentes políticos do Estado se transformaram em classe social com uma base material, transferindo com as privatizações a propriedade estatal que tinha sido nacionalizada para a propriedade individual, às vezes com ajuste direto, nem concurso foi feito. Então, quer dizer, essa noção da captura de Estado, que é importante como conceito na nossa abordagem geral, ela tem uma via sul-africana e talvez um pouco tenha a mesma via na Namíbia, embora com muito menos peso que isso, que na África do Sul, até porque tem menos recursos. Mas nos outros países foi o próprio Estado, os próprios agentes do Estado que capturaram o Estado, que já tinham politicamente, que o vai capturar do ponto de vista econômico, se atribuindo, como se sabe, riquezas enormes em cima de contratos e em cima de desvio de recursos, constituindo empresas ou privatizando empresas para os amigos. É interessante que há uma série de estudos, um deles que saiu na revista da Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais em Paris, que mostra a importância das famílias na constituição desse tipo de modelo. É claro que se a gente fosse falar só disso aqui, já ficaríamos 2 horas. Então eu só posso enunciar o problema e se alguém quiser algum esclarecimento, Angola é um caso importante na sua conjuntura atual. É determinante na conjuntura atual e nós já lá iremos. Bom, finalmente, eu também tenho que sublinhar aqui que esta questão de língua oficial portuguesa a mim me cria algum problema. Porque enquanto fica língua oficial portuguesa, eu até fecho os olhos. Mas quando dizem lusofonia, já não consigo fechar os olhos. Primeiro porque eu era bom aluno em português lá em Luanda, a primeira coisa, era mesmo conhecido como um grande aluno em português. E começa que a língua portuguesa, ela não nasce na zona da Lusitânia, de onde sai a expressão luso. Ela sai da Galícia. Ainda há pouco tempo, a Inocência estava lá também, num festival literário na praia, no Sal, autores da Galícia, autores galegos, agradeceram, dizendo obrigado por terem levado nossa língua tão longe. Portanto, eles sabem que foi dali, não tem dúvida alguma, que saiu o português, sai do galego. Ora, chamar aqui de lusofonia, dando um símbolo português, que é o símbolo da Lusitânia, Serra da Estrela, centro de Portugal, não sei o quê, começa sendo adequado já para Portugal. Agora, para nós, no conjunto de ex-colônias, estou incluindo o Brasil, é complicado porque luso ficou sinônimo de cidadão português. Quer dizer, temos que evitar essas ambiguidades. Como havia a francofonia e alguém se lembrou que tinha que fazer uma fonia qualquer para português e fica portugofone, ainda fica pior, então foi por aí. Mas tem que se encontrar uma outra expressão, talvez os ingleses tenham razão, falando de falantes de inglês, falantes de português. São importantes estas observações para a gente poder falar um pouquinho mais de alguns aspectos aqui, que isto vai aparecer muito para saber do que é que eu estou falando. E
qualquer desses conceitos vai aparecer como fundamental. Neste momento, estamos em 2025, Angola tem como presidente João Lourenço, que foi designado pelo antigo presidente José Eduardo Santos como seu sucessor, na condição de que ele ficava presidente em 2017, eu fui observador das eleições, eu não vi fraude nenhuma. Em 2017 ele foi então indicado, não dava mais, o outro presidente estava há mais de 30 anos, e passou com a condição de que o João Lourenço ficava presidente da República e José Eduardo dos Santos se mantinha como presidente do MPLA. E como se supunha que o MPLA seria sempre força maioritária, depois vocês vvão ver aí, não sei, pode baixar só um pouquinho para mostrar uma coisa, 2, 3, aí no 3, pode parar aí. Neste momento a correlação de força na Assembleia Nacional é essa. Em 2017 era ainda mais favorável ao MPLA, certo? Portanto, mas aqui temos um aspecto que eu chamaria a atenção, que é as abstenções. Portanto, estes resultados são resultados sobre votos válidos. Significa que nenhum partido em Angola faz acima de 25% do eleitorado todo. E esta abstenção foi organizada. A gente considera que é uma abstenção, já em 2017 teve bastante, mas foi menos, havia a esperança da entrada de um novo presidente, mas que esta abstenção, em parte, é a abstenção que é em qualquer parte do mundo, o pessoal se desinteressa, ou está com preguiça, ou prefere ir para a praia, ou está com a namorada e não vai votar. Mas a gente calcula que metade é voto intencional, boicotar o processo. Então, não havia nenhum partido que representasse, e isto tem tradição nas próprias dissidências que surgiram durante o movimento de libertação. Mas o que acontece é que esse acordo entre o José Eduardo dos Santos e João Lourenço, poucos dias depois da tomada de posse de João Lourenço, ele declarou duas coisas. A primeira é que era preciso combater a corrupção, estivesse onde estivesse. E atingiu imediatamente a família do ex-presidente, que uma semana antes de sair da presidência concessões absolutamente absurdas em termos de, sem concurso, um despacho presidencial, atribuindo contratos faraônicos a pessoas da sua família ou relacionados com ela. Eu também não quero fazer acusações a ninguém, porque tudo isso está em andamento de processos e eu não vi ninguém ser condenado. Só vi alguns desvios posteriores que foram recuperados. Mas a segunda coisa que nós notamos no discurso, já antes desses dias, no discurso do novo presidente, e isso está definido em Angola até hoje, quando ele definiu os aliados de Angola, colocou os Estados Unidos em primeiro lugar. E realmente, a partir daí, Angola foi se tornando gradualmente o principal aliado para qualquer coisa dos Estados Unidos na África subsaariana. Há alguns elementos que se foram desenvolvendo ao longo do tempo, como acordos militares que não são revelados, como a utilização... Eu não estou criticando ninguém, estou só constatando o que tem acontecido. A utilização do aeroporto de Luanda para a força de desdobramento rápida, que esteve, inclusive, com apoio logístico em relação à guerra no Iraque. É o segundo ponto de apoio importante na África Austral, o outro é no Botsuana. Tem um aeroporto ultramoderno, 2 pistas de 4 quilômetros, não é para a Força Aérea do Botsuana. Tem 4 aviões. E para a Força Aérea Angolana o aeroporto chega, mas também chega para os americanos. Mais recentemente, com a guerra da Ucrânia, se levantou o problema da energia para funcionamento de eixos centrais, estamos aqui na teoria do centro e periferia, de eixos centrais do capitalismo, do sistema mundial, melhor dizendo. E os americanos investiram também em Angola nessa matéria. Primeiro, continuam controlando a maior parte da produção petrolífera, e o que não é controlado pelos americanos é pelos franceses, pelos italianos. Num determinado momento, a Petrobras e a Odebrecht estiveram na extração petrolífera, e então com muito investimento na energia solar. Não que isso vá resolver o problema do sistema, mas vai funcionar como um grande teste tecnológico sobre a utilidade e os custos da energia solar, utilizando um país que tem déficit de energia. Então, os americanos têm instalado painéis por vários pontos em Angola. O Joe Biden não entendeu bem o que os conselheiros lhe disseram e apontou Angola como um exemplo de abastecimento alternativo de energia para a Europa. A Argélia acha possível fazer isso. A partir da Argélia, captura energia solar no Saara e transmite, como está transmitindo o gás e coisas do gênero. Mas a partir de Angola fica muito caro, só o encaminhamento, só o transporte.
Ora, esse foi o primeiro elemento que reforçou a ligação dos Estados Unidos com Angola. Logo em seguida, e pouco depois, quando estava, afinal, preparando um fator muito mais importante, de impacto no conjunto da África, o presidente da República, João Lourenço, criticou, dizendo que tem um país que está atacando o outro e corrigindo fronteiras pela força. Era uma posição contra a Rússia, que tinha sido um aliado de Angola, e causou certa surpresa, mas também foi um aliado de Angola que era sempre com má vontade. Quer dizer, era porque não havia outra hipótese, porque o Ocidente tinha uma política completamente estúpida de agressividade em relação ao MPLA, onde havia uma grande admiração, até cultural, pelo Ocidente, mas como havia posições de esquerda, queimavam no total, sobretudo Ronald Reagan e presidente desse tipo. Então, quer dizer, essa mudança, que para quem está por dentro era uma mudança natural, logo que haja condições, o MPLA vai virar todo para o Ocidente, se acrescentou o facto de que essa crise acelerou isso. O comando norte-americano para a África, o AFRICOM, está baseado na Alemanha e está tentando encontrar um país para fazer o seu quartel-general na África. Muita gente diz que ia fazer como no tempo da expansão marítima, em que os navegadores europeus preferiam se estacionar numas ilhas, e então muita gente falou em Cabo Verde, falou em São Tomé e Príncipe, onde os americanos fizeram umas compras enormes de terreno, que se pensa, mas não é assim que as coisas se passam, não é o terreno que vai contar, não é porque faz uma embaixada maior ou menor que vai virar centro do AFRICOM, que precisa praticamente da ilha de São Tomé toda para instalar a sua infraestrutura, mas estão pensando bastante em países, ou a África do Norte, que seria Marrocos, ou claramente Angola. Ora, em termos de Angola, o que aconteceu foi que, de repente, o sistema mundial entra numa grande transição tecnológica, e sempre que há transições tecnológicas, ou há receios, ou há dúvidas, ou há uma grande crise. E nós estamos, neste momento, com uma sequência de crises em cima, que é a divisão do poder à escala mundial, quem é que está no centro do sistema, e a grande mudança tecnológica. Essa grande mudança tecnológica representa um desafio para o Ocidente, porque a China está praticamente correndo na mesma velocidade que corre, por exemplo, os Estados Unidos, com uma diferença que é considerada nas empresas de nova tecnologia. A gente vê isso na guerra económica. A China teria, nesse momento, 15 anos de atraso em relação aos melhores semicondutores americanos, mas 15 anos de atraso é coisa que se recupera em 3 ou 4. De maneira que estes boicotes, esta contenção que, por exemplo, os Estados Unidos fazem em relação à China e que está promovendo esta tentativa do Donald Trump de se aliar à Rússia para ficar só com a China como adversária, é claro que é algo para... Bom, vai fazer um estrago, mas não vai, de maneira alguma, impedir uma evolução, que é a mesma evolução que todos tiveram. Quer dizer, há um momento em que a gente está num certo ponto de atraso, mas se você está investindo na pesquisa, você vai chegar à mesma conclusão que os outros, vai fazer semicondutores iguais, até porque já deu demonstrações que é capaz de fazer isso. Ora, a África Central, neste momento, tem as maiores reservas mundiais de coltano e também tem de lítio, que são 2 minerais fundamentais para, desde o telefone celular até dispositivos de inteligência artificial e, partindo daí, o melhor desempenho de dispositivos militares. E, nessas condições, isso se tornou, inclusive... Há quem suspeite que a guerra no leste do Congo tem isso como motivo. Seja isso, não seja isso, o importante é meios de transporte, logística fundamental, para tirar o material dali, fazer chegar no litoral e colocar no norte o mais barato possível e o mais rápido possível. Ora, aí nós voltamos ao século XIX, estamos voltando ao século XIX, é muita coisa. A volta ao século XIX é que, no século XIX, os ingleses estabeleceram na África chamado Império do Cabo da Boa Esperança na África do Sul, até o Cairo. Os portugueses reivindicaram a ligação Angola-Moçambique, mas os ingleses fizeram, naturalmente, quer dizer, disciplinaram o aliado português com facilidade. Mas era tão importante essa disciplina, que colocaram força naval não em frente às colônias, em frente a Lisboa. É o famoso ultimato inglês. Ora, estamos voltando não ao ultimato inglês, mas àquilo que se seguiu ao ultimato inglês. Porque os ingleses pegaram a África toda pelo meio do Cabo ao Cairo, realmente, mas deixaram as fachadas litorâneas, Angola e Moçambique, e ligaram as duas com uma estrada de ferro, que é a estrada de ferro, ou caminho de ferro, como se diz em Angola, de Benguela.
Tudo isso na guerra pós-colonial, sobretudo na primeira, mas depois na segunda também. Toda essa infraestrutura ferroviária foi destruída, ou para construir bunkers, ou para impedir movimento das tropas do governo, porque no tempo colonial, durante a Guerra pela Independência, e eu sou testemunha disso, havia um acordo de não fazer ataque na linha férrea, para não prejudicar a Zâmbia e o Congo. E isso era um acordo que ambos tinham com os portugueses, que estavam tranquilos, podiam transportar por ali o que quisesse, que nós não iríamos de jeito nenhum fazer um ataque ali. Mas acabou o período colonial, acabou o acordo e realmente a estrada de ferro foi destruída. Então acontece uma coisa que é muito interessante para a gente ver como é que funciona o mundo. A guerra termina em 2002 com o acordo de paz e imediatamente essas infraestruturas começaram a ser necessárias, porque todo o comércio exterior da Zâmbia e do Congo passou a ser desviado do litoral de Angola para o litoral da África do Sul. E a África do Sul ficava muito satisfeita com destruições de infraestruturas em Angola e Moçambique, porque canalizava para lá. Ora bem, a África do Sul, se é para falar dos Estados Unidos e da Europa, fica a 15 dias mais de navegação do que os portos angolanos. Além de que tem que pagar um tráfego ferroviário muito maior. Duplica o preço do transporte. Muito simplesmente, a mercadoria chega muito mais cara. Então tem que voltar ao começo. Ora, com uma possibilidade dessas, de materiais estratégicos atuais, o que aconteceu é que os americanos se interessaram, viram Angola com a sua disposição, propuseram a criação do chamado Corredor do Lobito. E Joe Biden, a única viagem que ele fez na África foi a Angola. Eles vão investir um inicial de 600 milhões de dólares. Ora, o que há de irônico nisto tudo? É que Angola, antes de tudo isso, refez a estrada de ferro de Benguela com um contrato com os chineses. Foram empresas chinesas, o Exim Bank de Pequim apresentou, então, e isto é importante ver isto, deram um financiamento. Esse financiamento só podia ser usado por empresas chinesas. Portanto, o dinheiro nunca saiu da China. Mas Angola paga isso. E esta situação das dívidas com a China é realmente bastante complicada, porque se a China emprestou a taxas de juros muito mais baixas que o Ocidente, como empresta um volume total muito maior, o peso da dívida é o mesmo. Quer dizer, para os países africanos, tipo Angola, os 22 bi de dívida em relação à China é superior, o próprio serviço é superior ao que deve a outros países do mundo. Deve, inclusive, um pouquinho ao Brasil. Pouquinho, acho que 1 bi, não conta assim muito. Mas a China constrói, ou reconstrói as pontes, eram 180 pontes, e reconstrói 1000 e poucos quilômetros de via férrea. Foi um contrato monumental. A gente fica com a impressão de que, se não houve jogo combinado, houve jogo tácito. Deixa os chineses concluir e nós tomamos a gestão, os americanos. Foi o que aconteceu exatamente. Quando se passou à fase da assinatura do acordo de gestão, Angola anunciou, é uma empresa dos Estados Unidos. De forma que neste conjunto de pequenos exemplos, além dos discursos, por exemplo, Angola, mas isso é a África toda, nas Nações Unidas votou, é um indicador, votou contra a Rússia nas questões da Ucrânia. Se abstinha. A partir do momento em que a Rússia anexou uma parte do território e declarou que fazia o Donbass. Se isso é aceito na África, vai virar 800 países. Abre logo um precedente, porque as fronteiras africanas são as fronteiras coloniais. E isso foi decidido no momento das independências. A Organização de Unidade Africana falou, as fronteiras são as fronteiras coloniais, porque se formos às pré-coloniais, eram comunidades, daria pelos nossos cálculos 800 países. Quer dizer, é explosivo, você não pode mexer em fronteira na África. Alguém mexeu, por exemplo, às vezes os movimentos separatistas, tem um em Cabinda, tem um na Casamance no sul do Senegal, tem a Somália do Norte, aparecem uns assim, e mais outros podem aparecer. Essa situação sempre se agrava, sempre fazem qualquer coisa. Por exemplo, a Catalunha disse que ia fazer independência, agita pessoal na África. A Escócia disse que não quer seguir o Reino Unido no Brexit, agita separatismos na África. Então, é mesmo muito sensível. Mas, realmente, Angola não votou contra a Rússia só por isso. Votou porque estava mudando de aliado. Ora, é realmente uma situação que a gente tem que considerar, porque eu me lembro de uma conversa em Dakar, ainda nos anos 60, quando a gente estava no exílio,
uma conversa com, não sei se vocês conhecem, um economista egípcio chamado Samir Amin, que morreu há pouco tempo, e a esposa dele, conversa, que ela era maoísta, não gostava nada da antiga União Soviética, mas ela me dizia assim, é uma coisa que eu me lembrei dela quando houve mudança da aliança em Angola. Ela me falou assim, meu caro, lá onde vão os soviéticos, eu espero 5 anos e entram os americanos. Portanto, é um pouco isso que se passou, só que demorou mais de 5 anos. Mas teve um momento que não demorou coisa nenhuma. Ora, a mim o que nos levanta problema não é tanta mudança de alianças, porque isso, na história do mundo, há gente que muda. Por exemplo, os Estados Unidos estão mudando de aliança e podem mudar mesmo, tanto os Estados Unidos quanto a Rússia. E são chamados inimigos históricos. O fato de que o conjunto africano, não é só Angola, pensa que o seu desenvolvimento vai depender de um bom aliado externo. Aí é que entregou o desenvolvimento aos outros. Aí é a mentalidade periférica. Eu tenho mais 10 minutos, não vou conseguir cumprir isso aqui. Se alguém quiser fazer perguntas, tem o roteiro ali. Eu só vou, então, acrescentar o seguinte, quer dizer, vamos falar um pouquinho, então, do Brasil perante tudo isto. Este é o contexto atual. O MPLA marxista-leninista, que muita gente no Brasil endeusava, enfim, teve muitas dissidências dentro, eu estive numa delas, que se chamava Revolta Ativa, pelo nome era considerado um movimento ultra-radical, não sei o quê, até nem era tanto, mas enfim, tinha esses nomes todos, e isso, hoje, não há nenhuma das tendências atuais do poder em Angola, nenhuma, que se reivindique do marxismo. Isso passou, e pensam que é uma fase que um ex-primeiro-ministro angolano, que foi meu colega de escola, foi meu colega na clandestinidade, me disse assim, aquilo, meu caro, era sarampo, é doença infantil. Eu aplicava assim aquela fase. O que interessa é agora, juntar capital. Ora, temos uma fase de juntar capital em que Angola não tinha exatamente um aliado fixo, mas tinha vários. E, a partir do momento em que, em 1990 se assinou o Acordo de Bicesse, que parou a primeira fase da Guerra Civil, depois continuou, acabou o sistema de partido único, acabou mesmo, melhorou muito a liberdade de expressão, e agora com o João Lourenço melhorou ainda mais. Ninguém te faz mal nenhum desde essa época. Atenção, num certo período, você podia ser comunista, fascista, fazer propaganda do sistema colonial, dizer que ele era melhor do que está atual, ninguém te fazia mal nenhum. Se você dissesse que o presidente ou o ministro é ladrão, você podia ser morto. Então a repressão funcionava para defender o sistema de captura de Estado. Era a única coisa que havia. Hoje pode-se dizer várias coisas, muita gente tem sido acusada, às vezes injustamente, até tenho notado, e tudo o que dá é um processo por calúnia na mídia, é assim. De forma que o que aconteceu nessa fase, realmente o Brasil se interessa muito por Angola, se interessou bastante logo no final do governo do Fernando Henrique, mas a sério foi mesmo com os 2 primeiros governos Lula. Depois, com a Dilma, caiu já. Mas nos 2 primeiros governos houve, então, realmente um estímulo, porque o Lula ia ao terreno. E isso estimulava empresas no Brasil. Só que essas empresas, uma vez estimuladas, faziam exatamente aquilo que os outros fizeram. É por isso que eu considero que, sim, nós devemos colocar no mesmo saco os ex-colonizadores, os russos, os soviéticos, o que quiserem, a China e mesmo economias emergentes que se conduziram da mesma forma. Funcionaram dentro do extrativismo. Só queriam matéria-prima ou contratos de prestação de serviço com lucro imediato. Então o Brasil colocou, como a China colocou, a China não faz investimento, a China faz obras de infraestrutura com financiamentos seus, que depois a África paga, e presta serviços que são remunerados imediatamente. O Brasil funcionou assim. Ora, que o que se esperava do Brasil era que, por exemplo, uma empresa brasileira de materiais de construção criasse a indústria de materiais de construção localmente, não os importasse do Brasil. Que quando é para abrir o mercado de trabalho, tanto a China como o Brasil colocavam o pessoal brasileiro e colocavam o pessoal chinês. Eu assisti à construção de uma estrada numa zona do sul de Angola, onde a gente tinha estado durante a guerra, a construção de uma estrada de 600 quilômetros, perto da fronteira namibiana até o Planalto. Não tinha um operário angolano. Eu fiz as contas daquilo durante 15 dias. Era tudo pessoal, a empresa chinesa transplantada, colocada ali. De maneira que isso começou a pegar mal.
E a partir de um certo momento, no caso concreto do Brasil, também pegou mal, porque da China o pessoal dizia, bom, é uma potência que a gente já viu que aderiu ao capitalismo liberal e vai por aí. Mas do Brasil se esperava uma outra atitude, uma atitude, digamos que mais solidária e olhando para o facto de que Angola precisa diversificar a sua economia porque depende só do petróleo. E era com o petróleo que pagava tudo. E ficou assim, também não mexeu mais. Então, quer dizer, a África está neste momento, toda ela com esse desafio, e Angola está nesta situação que a gente vê agora, que é mantendo o extrativismo. O produto interno bruto de Angola depende a 50% do petróleo e os recursos de exportação dependem do petróleo a 95%. Mas há um agravante, é que são os recursos do petróleo que pagam todas as outras importações. Então, o conjunto da economia angolana, nós já debatemos isso há pouco tempo no ISCTE, a Inocência estava lá. Os recursos do petróleo são tão determinantes que Angola está presa ao mercado petrolífero e as taxas de crescimento de Angola são as taxas de crescimento do preço do petróleo, para cuja formação Angola não tem opinião a dar. Quer dizer, os países produtores de matérias-primas têm essa característica, não influem no preço do produto. A gente podia ir muito mais longe em termos disso tudo, mas os 50 anos de independência de Angola vão ser comemorados na base de uma situação que é de agravamento, que começou logo nos 2 primeiros anos, quando o Estado virou patrão, e uma coisa é socialismo, outra coisa é transformar o Estado em patrão, que dá lugar a uma classe social que ela própria vira promotora da acumulação de capital delinquente ou capital predador, para mim dá no mesmo. E é isso que tem se mantido, e apesar da posição do governo atual, continua sendo essa uma das formas de acumulação. A relação com o poder é o fator principal no sucesso de uma iniciativa empresarial. Muito obrigado.